Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E. Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo. Curta, compartilhe e comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje eu tô aqui, tá, para falar de cinema brasileiro, tá, gente? Foi lançada uma versão restaurada em 4K do filme Iracema, uma transa amazônica. Tá? Esse filme, gente, ele foi feito em 1976, tá? Então ele tem praticamente 50 anos, tá? Deixa eu pegar minha colinha aqui para falar sobre ele, né? Ele é do Jorge Bodansky e do Orlando Senna, tá? E ele vai ter também a Edna de Cássia, tá? Que faz a Iracema, né? E o Paulo César Pereio, né? Que faz um caminhoneiro chamado Tião, que vem do sul do Brasil, né? E isso se passa, né? Como o próprio nome do filme fala, né? É uma transa amazônica, né? Uma transa amazônica, né? É uma coisa de duplo sentido. Tá falando da transa amazônica, aquela estrada que ia, né? Cortar, né? A floresta amazônica toda, né? E também a questão da transa, né? Amazônica também, porque a Iracema é uma menina, né? Uma adolescente que bem com cara de índiazinha mesmo, que se prostitui. Gente, esse filme, tá? Ele foi produzido na Alemanha, ele foi produzido pela televisão alemã, tá? E ele foi proibido pela ditadura militar aqui no Brasil, né? Então agora a gente está tendo a oportunidade de ver uma cópia restaurada desse filme, né? Tá passando, ou já passou nos cinemas, né? Não sei quando é que eu vou colocar esse vídeo no YouTube para subir, né? Mas o que acontece? Fica a dica aí, tá? Para vocês darem uma olhada, tá? Eu vou ter que dar spoilers de um filme aqui de 50 anos, tá? E do que se trata desse filme? Esse filme, ele gira em torno desses dois personagens principais. O Paulo César Pereio faz um caminhoneiro, né? Que vem do sul do Brasil, né? Ele é de Porto Alegre, ele é do Rio Grande do Sul, tá? E ele acredita, né, no futuro do Brasil, ele acredita naquele discurso, né, do milagre brasileiro, da ditadura militar, né, de que o Brasil é um país que tem futuro, que vai para frente, que vai se modernizar, que não sei o quê. E nessa esteira aí, né, o negócio era você construir uma estrada, né, que cortasse a floresta amazônica de ponta a ponta, né, com direito à derrubada de bastante árvore, né, para você poder construir essa estrada, né, e de você mostrar, né, a vitória do intelecto humano, do progresso brasileiro sobre a selva, né, no caso, né. Então tinha todo esse discurso naquela época de que o Brasil é um país que vai para frente, coisa e tal. E o personagem do Paulo César Pereira, o Tião, ele é o protótipo disso. Só que o Tião, ele fazia o quê? Ele embarcava ou gado, né? Ou madeira contrabandeada, né? Ou então madeira, né? Madeira de lei contrabandeada, né? Então, quer dizer, o cara já tá ali, né? Participando do desmatamento da floresta, a madeira já era proibido comercializar madeira de lei, tanto que ele fazia isso de uma forma irregular, coisa e tal, né? E aí a gente vai vendo essa região do norte do Brasil, né? Onde tá sendo feita a Transamazônica, aparecendo nesse filme com todas as suas, né, desigualdades sociais, né? A questão do tráfico de madeira, a questão da índiazinha, né, que tem que se prostituir para poder ganhar a vida, a questão, né, de fazendeiros, né, que pegam, né, pessoas de outros estados para trabalho escravo, né? E você vai vendo, né, toda a miséria da região que está completamente distante, né, desse discurso militar, desse discurso cívico-militar, tá? De falar que o Brasil é o país do progresso e o país do futuro e que tudo aqui é bom, tudo aqui vai dar certo, que eu não sei o que, né? E aí ele mostra de uma forma bem contrastada isso, né? Esse é o grande barato do filme, né? E aí o que acontece? Num primeiro momento a Iracema vai estar junto, né, com esse caminhoneiro, tá? Mas depois, num outro momento, o caminhoneiro chota ela, né? Bota ela para viver a vida dela, ela fica vagando para cima e para baixo, para lá e para cá, né? Perdão, gente. E ela fica se deteriorando cada vez mais nessa vida para lá e para cá, de prostituição, de violência, coisa e tal, né? E a gente só vai vendo essa personagem dela acabando se definhando cada vez mais, quando ela, no final das contas, se reencontra com o Tião, né?
ela que antes fazia programa por 30 cruzeiros, né? Agora está implorando que ele dê 5 cruzeiros para ela, coisa e tal, né? E ele falando que não vai dar, que não sei o que, coisa e tal. Então você vê, né, a decadência, né, dessa moça, né, nesse ambiente completamente inóspito, né? Ao mesmo tempo, perdão, gente, o filme ele tem também, eu vou ter que beber uma água aqui que a tosse está começando a atacar. Ao mesmo tempo, esse filme também, né, ele tem uma coisa de documentário muito forte, né? Porque, por exemplo, ele vai mostrar, né, a situação da Amazônia, né, por exemplo, das comunidades ribeirinhas da Amazônia, onde passa um barco, né, perdão, mandando mensagens por alto-falante, né, para as pessoas. Não, sua mãe tá doente, tua mãe tá no hospital, mas ela já tá melhor, né? Sua tia morreu, ela foi enterrada no dia tal, porque a distância, né, entre as pessoas é tão grande, né, e a falta de transporte também é uma tônica, né, nessa região, né, coisa e tal, né, que as informações das famílias têm que ser transmitidas via alto-falante por barco, né. Ai, o negócio tá brabo aqui hoje, gente. Então, o que acontece? A gente vai vendo, né, a vida da Iracema, né, e da amiga dela, que é uma outra garota de programa também no meio disso tudo aí, né? E você vai vendo também, por exemplo, a festa do Círio de Nazaré, por exemplo, né, que você vê. É bem emblemática, né, essas imagens do Círio de Nazaré que são mostradas nesse filme, né? Porque você vê uma população com feições totalmente indígenas, né, cultuando uma imagem da Igreja Católica, né, e elas tentando chegar próximas a essa imagem, né, e vários soldados ali da polícia militar ou do exército, sei lá, acho que da polícia militar, fazendo cordões de isolamento, né, com toda... sendo, como podemos dizer, sendo truculentos, né, com as pessoas, né, e você vê, né, os próprios chefes de polícia, os delegados de polícia dizendo, né, para as rádios, né, para a Rádio Católica Liberal, né, que está tudo transcorrendo dentro da maior normalidade, coisa e tal, né, então você vê, né, essa manipulação das massas, né, pela religião, você vê esse Estado, né, sendo violento com essa população. É uma população ali na Amazônia, né, em Belém do Pará, né, muitos com cara indígena mesmo, né, como se você vesse mesmo ali, né, uma coisa bem da época do colonialismo mesmo, né, de você ver os índios lá sendo catequizados pela Igreja Católica, e você está vendo ali isso ali em cores vivas no Círio de Nazaré, né, na contemporaneidade, embora esse filme já tenha 50 anos. Então esse filme ele também tem essas coisas. Outra coisa também, tem uma hora que o Pereio, né, ele acaba fazendo uma espécie de entrevista, né, com um dos caras que vai pegar madeira na floresta e vender a madeira, né, que ele fala, que esses caras falam que eles não têm uma estrada para chegar nessas regiões de floresta para tirar madeira, e para eles poderem tirar madeira, eles têm que abrir uma estrada antes, para poder ir lá, tirar madeira e depois mandar de volta, né? Aí o Pereio começa a falar, e a Transamazônica, como é que fica, né? A Transamazônica tá chegando aí, o futuro tá chegando aí, né? Ele começa a provocar os caras, né? E os caras falam, mas a Transamazônica não vai passar onde a gente precisa, então não adianta nada. Outra coisa que o filme mostra também, que é bem interessante, é a questão dos grileiros, né? Dos grileiros venderem terra, né, para as pessoas, né? E as pessoas sem papel passado, né? E depois vem um INCRA, né? E tira, né, as terras de todo mundo, né? E o pessoal, ao invés de botar a culpa nos grileiros, né, bota a culpa no INCRA, né? E aí o Pereira ainda chega e fala, pô, mas você tem que comprar também terra de papel passado. Você vai comprar terra só de boca? Também não pode, né? Então você tem essas situações todas aparecendo no filme, né? Que estão ali mostrando de forma nua e crua tudo que estava acontecendo realmente naquela região, naquela época, tá? Que ia totalmente contra, né, a propaganda de ordem e de progresso, né, e de desenvolvimento, né, que a ditadura militar e seu milagre econômico tentavam introjetar na cabeça das pessoas na época. Não é à toa que esse filme foi proibido pelos militares aqui, né? Mas o filme ele é bem, como é que a gente pode dizer, mesmo tendo sido feito há 50 anos, né, a gente pode dizer que ele é bem atual, porque praticamente todas aquelas
as coisas que a gente vê nesse filme, tá? Elas estão acontecendo até hoje nessas regiões, né? Então, o filme... E isso é uma coisa desesperadora, né, gente? Porque você pensa assim, isso foi 50 anos atrás, hoje não é mais assim, não. É assim, sim. Esse aqui é o grande problema, né? E aí, é aquela coisa que o cinema faz, né? De trazer essa reflexão para a cabeça das pessoas, né? Pô, será que hoje é desse jeito lá ainda? Se você ainda tá vendo filmes que estão realmente denunciando o trabalho escravo no Brasil, por exemplo, né? As coisas ainda são assim. Ainda tem prostituição naquela região, ainda tem grilagem naquela região, ainda tem tudo isso naquela região, tá? E aí você vê uma população pobre ali, né? Tendo que violar leis ambientais para sobreviver, ainda tem isso, porque elas não têm oportunidade, tá? E isso muito provavelmente está acontecendo hoje em dia também, tá? E a gente vê, né, essa população indígena aí sendo massacrada, né, por todas essas coisas que ainda estão acontecendo hoje, como o filme mostrava há 50 anos, né? Então, a figura da Iracema é emblemática, né? Ela é uma índia mesmo, ela é uma moça com cara de índia mesmo, né? Coisa e tal. Não gosta de ser chamada de índia, né? Pelo fato do preconceito, né, que existem contra os índios, coisa e tal, da vergonha da condição dela de ser de povos originários, né? Como a gente fala hoje, né? Que é mais politicamente correto, né? E... ela fica dizendo que ela é branca, que ela não é índia, né? Mas ela tem realmente feições indígenas totalmente, né? E a gente vê, né, como ela acaba, né, definhando, né, quando ela entra na prostituição. Ela começa com uma menina muito bonita, uma menina muito linda, mas ela vai no final do filme, ela já tá toda descabelada, sem dente, já foi estuprada pelos outros, né, por um monte de policiais, por exemplo, já tá sempre nos puteiros, nos piores lugares que vocês possam imaginar, já brigou com a amiga dela, que era prostituta também, que também era de uma garota de programa também, coisa e tal, né? E você só vai vendo aquilo, né, como ela vai definhando. Agora, tem um momento que ela tem uma amiga, né, que quer que ela trabalhe como costureira, e ela não quis trabalhar como costureira, e a amiga chegou e falou assim, fica aqui, você vai ganhar tantos reais por mês, você vai ganhar 160 reais por semana, coisa e tal, 160 cruzeiros por semana, né? Ela fazia um programa por 30, vai ganhar 160 por semana trabalhando como costureira aqui. E ela falava, não, meu negócio é ficar andando por aí mesmo, sem eira, nem beira, coisa e tal. Aí a amiga dela falou, então tá, problema seu, você que sabe. A amiga dela lá costurando, com um filhinho pequenininho, né? E costurando e ganhando o dinheiro dela lá semanal, coisa e tal, né? Mas a Iracema queria ficar, né, nessa vida de prostituição para cima e para baixo, né? E ela acabou sendo vítima, né, dessa sociedade, desse sistema aí, né? E ela chegou a ter uma opção, mas acabou não seguindo essa opção, né? Não foi orientado o suficiente para isso, né? Não escutou, né, a dica lá da amiga e acabou entrando pelo cano por causa disso também. Mas você não pode dizer que isso é só um problema individual, um problema da Iracema, um problema também de ordem social, né? Que aquela região ali está completamente, né, entregue às moscas, ao Deus dará, né? E isso é uma coisa muito complicada e acontece até hoje, e é muito assustador ver como esse filme é tão atual, né? Um filme que já tem 50 anos de idade. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luz e Rezende. Meu site é o Batata Espacial, tudojunto.com.br. E futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima. Eu não sou índia, não. Que tu é? Tu é branca? Sou. Filha de inglês? De inglês não, mas de brasileiro. Minha sina é outra. Corremundo. Quero conhecer a transamazônica, a grande tônica da evolução. Quero enxergar a grande floresta transformada em festa para o meu irmão. Ninguém segura esse país. O brasileiro é todo padrão. Chegou o instante da grande arrancada. Vamos desbravar cultivando a terra. Quem planta não erra, a hora é chegada. Tu não tinha um brasileiro.
Brasil grande? Brasil grande, cada vez maior, sempre pra frente. Natureza é mãe coisa nenhuma, a natureza é meu caminhão, rapaz, a natureza é a estrada. Jurema? Meu nome não é Jurema, meu nome é Iracema. Piracema. Transamazônica é raça e bravura, pois ninguém segura o grande país.